Boa tarde, bem-vindo à aula de História que hoje aborda as ações nazifascistas. Numa outra aula já abordámos os fascismos, mas de que forma? Abordámos na teoria, ou seja, as características gerais do fascismo. Estamos a falar, por exemplo, os modelos económicos que os fascismos utilizavam, como por exemplo a autarcia, falar por exemplo do culto da força que eles utilizavam, mas hoje vamos ver como é que os fascismos realmente metiam em prática essas situações. Ou seja, hoje vamos abordar a parte prática. Vamos começar com um exemplo, então, muito usual, tanto na Alemanha nazi como na Itália fascista. A utilização e o recurso a milícias militares. Ora bem, estas milícias serviam para impor a ordem que era o grande objetivo destes fascismos, impor a ordem que se queria para tentar resolver qualquer tipo de situação e de caos que existia na sociedade. Temos, por exemplo, na Alemanha nazi, as famosas SS e as SA, que umas vieram substituir outras, acabavam por reprimir, por exemplo, manifestações, greves e todas essas situações que geravam, segundo os fascistas, um grande caos. Ou seja, ajudar a quebrar com as liberdades das pessoas. Por outro lado, podemos abordar na prática as manifestações de força. Mas e o que é isto das manifestações de força? Na Alemanha nazi, bem como na Itália fascista, era comum que existissem vários desfiles militares, não só com soldados, mas também ao mesmo tempo com material bélico. Ou seja, o que é isto de material bélico? O material bélico é todo o tipo de material utilizado para fazer a guerra. Estamos a falar de grandes mísseis, tanques e, se fosse necessário, até a própria Força Aérea a passar durante esses desfiles militares. Certamente que hoje em dia vocês conseguem relacionar esta situação que eu acabei de mencionar com um país em especial, a Coreia do Norte. A Coreia do Norte faz muito essa situação. O que é que se pretende com estas manifestações? É mostrar o poder que aquele país tem a nível militar. Tal como hoje em dia a Coreia do Norte faz, para, de certa forma, amedrontar os seus inimigos ou opositores. Nessa altura também, ou seja, nestes anos 30 do século XX, também a Alemanha nazi e a Itália fascista faziam a mesma coisa. Estes desfiles militares ainda culminavam com os discursos dos chefes. Por exemplo, Hitler na Alemanha e Benito Mussolini em Itália. E era assim então que se mostrava a toda a população a força que realmente aquele Estado tinha. Ora bem, passando das manifestações da força, vamos passar à propaganda. Sabemos que a Alemanha nazi, a Itália fascista, ou por exemplo Portugal, também de Salazar no Estado Novo, necessitavam de quê? Necessitavam de propagandear esta nova experiência, estes regimes fascistas. Então, esta propaganda, muitas vezes, como é que era posta na prática? Através dos meios audiovisuais. Ora bem, não era comum que toda a gente, todas as pessoas tivessem televisão, especialmente em Portugal nos anos 30, certamente, mas através da televisão ou através do cinema e através da imprensa escrita era muito utilizada a propaganda de forma a quê? De forma a demonstrar a grandeza que esse país tinha e, ao fim e ao cabo, formatar, treinar a mente das populações. Para quê? Para ir ao encontro dos valores que se pretendiam. Os valores, por exemplo, na Alemanha, os valores do nazismo ou os valores do fascismo em Itália. Isso era sempre muito feito. Também o cinema é um grande exemplo, de forma a que as pessoas, quando fossem ao cinema, vissem só o tipo de valores que o próprio Estado queria debitar na sua cabeça. A seguir à propaganda, o que é que podemos abordar? O controle da inteligência. Mas o que é isto? Como é que é possível controlar a inteligência? Bem, se pensarmos um pouco, realmente raciocinar é algo muito perigoso para os fascismos. E porquê? Porque, inevitavelmente, e faz parte da nossa natureza enquanto seres humanos, queremos ser livres. É ou não é? É. Então,
Se realmente não houvesse um controle da inteligência por parte do Estado nazi ou dos Estados fascistas no geral, então provavelmente estariam a mãos com muitas manifestações, muitas greves e muitas revoltas. Ora, então, posto isto, há por parte destes Estados fascistas um controle apertado dos intelectuais. Os professores universitários, ou os professores do liceu, ou os professores primários, todos eles eram controlados e nenhum deles podia, obviamente, desenvolver trabalhos que tivessem ideias contrárias ao que, ao fim e ao cabo, estes regimes fascistas queriam. Portanto, havia um apertado controlo destas pessoas. Vou, por exemplo, dar uma dica. Vejam um filme que se chama Good, Um Bom Homem, em português, sobre um professor universitário na Alemanha nazi. É uma boa opção. Outro ponto. As organizações educacionais. Ora, aqui neste ponto do controlo da inteligência falámos, já aqui abordei um pouco a questão do liceu, a questão dos professores, a questão dos professores universitários e o seu trabalho científico, mas agora aqui as organizações educacionais. Aquela famosa frase, é de pequeno que se torna o pepino, e então aqui realmente no regime fascista é a mesma situação. Então o que é que acontece? Temos, por exemplo, na Alemanha de Hitler, a juventude hitleriana, ou temos até, por exemplo, aqui em Portugal, tivemos a Mocidade Portuguesa. E eram organizações em que as próprias crianças, logo desde pequenino, que aprendiam os valores do Estado, do regime fascista onde estavam integradas. Portanto, era logo fundamental para o Estado começar a formar pessoas, desde pequenas, desde novas, que fossem ao encontro dos valores do Partido Único e dos valores do Estado. Por fim, abordar o exemplo de corporativismo. Podemos abordar aqui o exemplo de Itália, mas esta questão do corporativismo, na prática, como é que se desenvolve e o que é isto? Ora, já sabemos que os fascismos, na teoria, buscam acalmar as hostes, terminar com as revoltas, com as revoluções, com as greves, com as manifestações, e o que é que acontece? O corporativismo tem a ver em buscar uma harmonia, de certa forma, entre trabalhadores e patrões. Mas como é que isso é possível? Bem, só tendo o Estado como mediador. Ou seja, mesmo que os trabalhadores quisessem reivindicar mais direitos, o que é normal em qualquer ponto deste mundo, então eles não conseguiriam da forma como nós hoje sabemos que conseguem, através de sindicatos livres. É que neste caso não existem sindicatos livres. No máximo, e por exemplo em Itália, existia um sindicato. E não era livre, era obviamente controlado pelo Estado. A ideia é realmente procurar que não haja essas divisões entre trabalhadores e patrões. O que é que traz? Poderia trazer falta de produção, quebras na produção e assim, ao fim e ao cabo, acaba por se proibir as greves de forma então a que haja uma maior produção e sem quaisquer problemas. A situação aqui é que os sindicatos, quando quiserem opor ou quando queriam opor, ou os trabalhadores quando se queriam opor a alguma situação, não o poderiam fazer da melhor forma, tal como hoje em dia a liberdade de escolha nos deixa.